A pagelança é a religião dos povos originários da Amazônia. A pagelança que eu pratico é a pagelança marajoara urbana. Essa pagelança que vem da origem marajoara, dos Aruãs, cuja origem é o aldeamento de Santo Antônio dos Aruãs, hoje município de Chaves, da onde a minha família materna vem. Eu, quando comecei a minha pagelança, eu tinha 4 anos de idade. E a primeira manifestação que houve foi exatamente em um lugar chamado Uriboca, naquela época no distrito de Marituba. Lá, no sítio do meu avô, Flor do Uriboca, eu tive a primeira manifestação no dia 13 de dezembro. E lá, o primeiro mestre que veio em mim foi para curar e se chamava Mestre Juvenal, um boto encantado. Então eu não tive, a minha preparação, ela foi uma preparação espontânea. Eu não tive nenhum tipo de iniciação, não conhecia e nem tinha razão naquela época. O mestre veio e curou meu avô, que estava de vermelhão, e que nós chamamos vermelhão na pagelança, mas que se chama erisipela. Depois disso, esse mestre continuou a vir em mim. Certos dias, ele vinha sem avisar, sem nada. Eu começava a ficar mufino, que é uma linguagem amazônica, eu ficava triste e calmo, não queria nada, não queria comer, me isolava de tudo. Depois desse período, que durava mais ou menos um dia, eu começava a cantar hinos da Igreja Católica Apostólica Romana. E com aquilo eu cantava bastante, depois eu me cansava daquele cântico, aquilo me dava uma canseira, eu me deitava na cama e lá os mestres se atuavam em mim. Quando eu voltava a mim, eu estava rodeada de pessoas estranhas, me abraçando e me querendo bem e me chamando de meu santinho. Isso realmente na época me dava um espanto muito grande. Quando eu comecei a entender, eu ficava com muito medo, que eu não sabia o que tinha acontecido. Com o passar do tempo, essas manifestações vieram com mais vezes, mas era como se quando eles viessem, eles convocassem espiritualmente essas pessoas. A pagelança que eu pratico, ela é de origem aruãs, dos índios aruãs, que povoaram a ilha do Marajó. E eles, depois que os padres capuchinhos estiveram lá, eles misturaram a fé, a religião antiga deles com o catolicismo popular. Então hoje a pagelança que eu pratico é a pagelança indígena, mas as tradições marajoara, mas o catolicismo popular, que é diferente do catolicismo apostólico romano. Nesse catolicismo ainda se canta as ladainhas em latim popular. Aquelas pessoas que nunca estudaram, nunca tiveram aula de latim, mas eles cantam de uma forma tão bonita, imitando o canto da guariba, porque foi a guariba que ensinou aos índios aruãs como louvar ao grande pai chamado Nhandjara. Não existe livro, não existe Bíblia, não existe relato. A pagelança, para cada um, ela tem uma fase. Para cada pessoa, ela tem uma revelação muito diferente.
sendo que todos carregam na sua base o povo do fundo, que antigamente era chamada os bichos. Por quê? Porque são os ancestrais de todos os animais que se manifestam e que falam, como dizia a vovó, no tempo em que os animais falavam. Então você vai ver dentro da pagelança marajoara, mestre Jacareaçu, mestre Pirarara, mestre Japim, mestre Cobra Grande, é todo ligado aos animais. Esse é o chamado povo do fundo, ou conhecido como caruanas. Existe também, que são de água doce, caruanas de água doce. Existe também os parauaras, que são divindades, são entidades ligadas à água salgada, propriamente aqueles que naufragaram e que foram arrebatados pelo espírito ancestral de um animal e mesmo se manifestando desta forma, mas se identificam como de água salgada. A pagelança, ela tem a sua firmeza na cinta, que é feita com pano, com linho, ou então feito de fibra vegetal. Ela serve para cobrir o umbigo, que para nós é por onde respira o coração. E quando nós vamos trabalhar, nós temos que cobrir para que as entidades que estão por perto não se aproximem e não dominem o nosso coração através do umbigo. O outro instrumento é o maracá, que é um instrumento, eu acredito, universal das religiões tradicionais. Para nós, ela tem um significado muito especial, porque ao bater o maracá, eu estou imitando as chuvas torrenciais que davam na Amazônia na época do princípio. O outro instrumento é o tauari, o charuto, com toda a mística que contém elementos dos três reinos, animal, vegetal e mineral, e que é fumado de uma forma diferente. O aceso fica para dentro da boca e faz esse sentido, imitando a neblina que estava quando tinha chuvas torrenciais e caía sobre a floresta e subia aquela neblina, formando toda uma mística do princípio de tudo. Nesse princípio da chuva e da neblina, abre-se um foco na frente do pajé e o mestre vem naquele foco e se manifesta, ou como se diz na nossa tradição, atua no filho. O tauari também serve como se fosse um objeto consagrador. Tudo que nós temos, o tauari consagra. Ao defumar com o tauari, nós estamos consagrando com o sopro da vida, junto com os elementos dos três reinos. O tauari também serve como se fosse um raio-x, para que o pajé, ao assoprar no lado, na parte que esteja doente do paciente, para que ele possa observar qual é o tipo de malefício que ele tem. E depois que ele assopra, o mestre vai e retira, através da boca, o malefício que tem na pessoa. Nós acreditamos que toda doença primeiro se estabelece no corpo espiritual para que depois se manifeste no corpo físico. O tratamento que o mestre dá após isso daí são garrafadas, são vários tipos de elementos que são colocados em uma garrafa com um fim terapêutico, aonde o segredo é o maior mistério. Além disso tudo, nós temos também uma garrafa chamada de aperparado, aonde contém o segredo das ervas que vão fortalecer as contas de cada um pajé. Na minha tradição, o culto aos caruanos são feitos pelo pajé, e pajé só pode ser do sexo masculino.
As mulheres são parteiras, são rezadeiras, são curadeiras, mas jamais pode chegar ao título de pajé. Tem poderes, mas nunca podem ser chamadas de pajé, porque esse é um título exclusivo masculino. Ao Nhandijara, quando criou o homem e a mulher, ele deu a ela o poder de trazer para o mundo físico as criaturas, através do parto. E aos homens, ele deu o poder de trazer os espíritos para o mundo real. Então, cada um no seu cada qual. Esta é a pagelança que ainda sobrevive aqui dentro de Belém. Já muito raro, porque no início de 1900, a pagelança era tão forte e tão poderosa que ela concorria com a medicina, que naquela época estava dando os primeiros passos, principalmente para os cuidados com as doenças tropicais. A malária, por exemplo, ela era tratada eficientemente pelos pajés, coisa que a medicina naquela época desconhecia como tratar e como medicar. Vários pajés do início de 1900, de acordo com o professor Aldrin, da Universidade Federal do Pará, que ele tem um livro em qual ele revela que pajés davam orientações para os próprios médicos que estavam começando a sua tradição de cura, com o seu conhecimento tradicional. Ao passar do tempo, foi chegando os cultos afros brasileiros. O tambor de Minas chegou por volta do final de 1800. Foi o primeiro que aqui chegou. E oficialmente, claro que deve ter sido trazido por outras pessoas, mas oficialmente foi Dona Rosa Viveiros, mãe Doca, que trouxe o tambor de Minas, juntamente com mãe Jósima, que fundou o terreiro dos irmãos, que sobrevive até hoje, e hoje comandada pela grande senhora da mina, que é a mãe Lulu. Por volta de 1930, chegou a Umbanda. Oficialmente, nós temos na nossa tradição e na nossa memória popular que quem trouxe a Umbanda para o Pará foi uma mãe de santo, já da mina também, paraense. Esta senhora, que carregava Dom Luiz, trouxe o tambor de mina para a Umbanda, e a Umbanda floresceu muito aqui, porque a Umbanda sempre foi muito divulgada, muito estudada, e dava consistência para ser uma coisa mais comum, já que a pagelança era uma coisa mais escondida, e já que a mina era uma coisa mais difícil por causa da linguagem africana. Por último, pela década de 50 para 60, chegou o candomblé, chamado candomblé baiano, que foi o Queto, o Angola e o Jeje. O último foi o Jeje Savaru, e que tem grandes expoentes aqui dentro da nossa cidade. Essas três nações principais, elas se firmaram aqui, e devido à grande divulgação em todo o Brasil, por ser uma religião nacional, tal qual a Umbanda, ela teve grande aceitação, e há uma grande população de candomblecistas aqui dentro da nossa cidade. Mas, em nenhum momento, a pagelança desapareceu, mas ela precisa ser registrada enquanto tem os seus últimos pajés. O trabalho que o Paulo Carvalho, junto com a Carla, fizeram na Ilha do Marajó, registrando esses aspectos, é muito importante para a preservação da memória e da tradição. O que nós queremos é reunir três vertentes da cura ou da pagelança marajoara, que estão hoje morando na cidade de Belém, e que tem cada um aspecto diferente. Esses três podem dar a sua contribuição para o registro da memória e a sobrevivência da tradição. A cura, chamada cura de parede, quem vai falar é o Farenã, hoje em dia iniciado dentro da nação Nagô, mas que tem a tradição de cantar
viaja várias vezes para o Marajó para cantar juntamente com o pajé de lá a tradição da cura da parede, aonde o mestre, ao se manifestar, ele bate com a costa na parede, e quando ele vai subir também bate a costa na parede. Por isso chamou de pagelança cura de parede. Já o pai Ismael, ele fala a respeito da cura, tá vendo? Da tradição da família dele com os cobras. E eu já faço uma outra vertente, que é aquela pagelança espontânea, aquela que não teve mestre, que ela foi educada da forma tradicional, que recebe a pagelança como não como uma iniciação, mas como uma revelação. Então são três vertentes interessantes. Existe muito mais, né? Mas essas três vertentes é que nós gostaríamos de colocar, de expor ela, né? E depois fazer uma divulgação, fazer um aspecto geral, juntamente com as oficinas de Tauari e Maracá, que são os instrumentos importantes da pagelança, e após isso aí fazemos o canto da guariba ou o cantar da cura ali no pátio do IFAM, aqui na Avenida Governador José Malcher, e cantarmos lá e servir na ocasião o tradicional, o café preto, mas o beiju, que é o que se serve no tempo mais antigo. Né? Então, esse encontro que nós queremos fazer, que é um encontro bem simples, nós queremos dividir isso, porque são poucas pessoas, porque o auditório que nós estamos pretendendo é um auditório pequeno dentro do IFAM, não é o auditório grande. E nós queremos dividir o número de cadeiras que tem lá para que seja a metade para os sacerdotes que têm interesse no assunto e a outra metade para o mundo acadêmico, para os alunos de ciência da religião, antropologia, os que tiverem interesse para participar desse encontro. O resultado deste encontro, nós queremos na gravação de um CD artesanal do canto da guariba, do cantar da cura, lá fora, e que depois vai servir para que cada um desses três que vão participar, eles possam captar recursos para suas próprias obrigações na sua casa. Então vai ser um CD artesanal e cultural para que eles possam servir desse instrumento para captar recursos para as grandes festas de suas casas. Essa roupa aqui é uma roupa típica de um curador em um dia de grande acontecimento. Né? O tamanco, que é de origem portuguesa, a camisa de punho, né? Camisa manga comprida, a calça com o cinturão e a cinta por cima. A faixa que é amarrada aqui simboliza aonde ele está se situando. Se tiver na direita, ele está se defendendo do lado direito de correntes positivas. Se tiver na esquerda, ele está se defendendo de correntes negativas do lado esquerdo. É mais ou menos isso que funciona. O corpo é dividido em duas partes na pagelança. O lado direito é o lado positivo, masculino e par, e quente. O lado esquerdo é fêmea, é frio, é ímpar e negativo. Assim funciona. Como divide, né? Geralmente, se for falar com um pajé tradicional, ele não vai dizer isso, mas ele pratica isso. Ele não sabe explicar. Parece quando nós lemos o livro da professora Juanita, Nagô e a Morte, nós vemos coisas que nós praticamos dentro da nação Nagô, com os mínimos detalhes, ela explicando por que se pega dessa forma e dessa outra. Coisa que nós fazemos. Mas com o olhar do antropólogo, ele dá a minúcia, ele explica, ele dá o motivo do que. Mas se você for perguntar para um sacerdote, um babalorixá, um maialorixá, talvez ele não tenha essa destreza de falar o porquê. Porque o olhar do acadêmico é um olhar profundo. O acadêmico, ele tira
a substância de uma pequena vela, ele faz 1000 explicações. Para nós, como é tão comum o uso, nós não temos esses detalhes.